Então, pessoal, muito boa noite a todos. O Dr. Alexandre acabou de entrar. Hoje é uma live, né? Como eu sempre comento, mas sempre são pessoas muito especiais e não é diferente com o Dr. Alexandre, um médico que eu tenho grande admiração, que conheci em 2010, se não me falha a memória, que foi um ano que eu morei em Salvador, né, trabalhando pela Roche, e a gente criou aí essa amizade, e é uma baita pessoa, um baita profissional, um baita médico, empresário. Então, só falando um pouco do Dr. Alexandre, ele é médico formado pela Escola Baiana de Medicina, é formado em reumatologia pelo Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, né, que é o IANSP, diretor da Nova Imuno, Centro de Terapia Assistida em Imunobiológico, que também, assim como a IBS, que a gente teve aqui uma live com o Dr. Gleison, faz parte do grupo CITA. Ele é membro da Comissão de Biotecnologia e Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Reumatologia, tem MBA em Gestão em Saúde pelo São Camilo e MBA em Tecnologia para Negócios pela PUC do Rio Grande do Sul. Então é com muita alegria que eu convido o Dr. Alexandre. Olá, Dr. Alexandre. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo? Tá me Jóia? escutando bem? Tô escutando. Doutor Alexandre, primeiramente, né, agradecer sua disponibilidade em bater esse papo aqui comigo, né, na indústria farmacêutica. Sempre comento que a gente tem esse foco de divulgar a indústria farmacêutica para os mais diversos profissionais, divulgar as mais diversas áreas que a indústria farmacêutica possui. Então, sempre são convidados profissionais da indústria e também médicos referência aí em todo o Brasil. E para começar, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Ela é bem diversificada, vamos dizer assim, né? Sim. E quem é o doutor Alexandre? Bom, Felipe, obrigado pelo convite. É, bom, meu nome é Alexandre Ibrahim Web, eu sou reumatologista de formação, né? E estou aí nessa jornada de entre a área assistencial e a área de empreendedora há um tempinho. Eu tenho uma formação basicamente médica, e no final dali do curso de medicina eu me deparei com a especialidade de reumatologia na área de clínica médica, e isso me levou a fazer aí a área de reumato. Mas Uhum. mais ou menos isso aqui seria só o comecinho, né? Mas hoje eu estou como diretor da Nova Clean ou Nova Imuno. A gente fez um rebrand de marca. Estou como diretor dessa marca, que faz parte, uma das marcas que fazem parte do grupo CITA, que é o Centro de Terapia Assistida, né? Uhum. E, além disso, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia e participo de três comissões atualmente, né? A Comissão de Defesa Profissional, a Comissão de Biotecnologia e a Comissão de Infiltração, né? Então, eu participo ativamente aí dentro da sociedade, e hoje eu estou como diretor, e além disso sou staff de um hospital aqui em Salvador, né, que é o Hospital Cardiopulmonar, staff da reumatologia, sou líder da reumatologia nesse local. Muito legal, muito bom, doutor Alexandre. E qual foi o momento que você percebeu que podia unir medicina, né, e essa parte do empreendedorismo? Na verdade, no primeiro momento eu não pensei em empreender, né? Na verdade, Aham. quando a gente sai da medicina, eu acho que a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente sai, a gente é muito carregado de hard skill, né, que a gente chama, né? São Uhum. aquelas habilidades mais científicas, né? E a gente fica muito carregado em habilidades científicas e a gente esquece um pouco daquilo que permeia, a atuação do médico. Então, eu quando saí da especialização, então eu fiz reumato, e quando eu terminei a reumato, eu comecei a trabalhar em vários lugares, só que eu não sabia como me relacionar primeiro com a clínica que eu ia trabalhar, como é que eu ia fazer cobrança, como é que funcionava o sistema de saúde. A gente sabia muito, né, o médico ele sai muito hábil naquilo que é de ciência, né? E ele esquece um pouco dessas questões extras, né, que fazem parte da profissão, né, como Uhum. montar seu consultório, como gerir um consultório. Ele não sabe, né?
E, enfim, e aí eu acho que foi um pouquinho na busca disso aí. Logo quando eu saí da especialização é que eu comecei a me deparar com essas dificuldades, acabei estudando, né? Eu falei, ó, eu tenho que buscar alguma coisa, eu vou ter que estudar. E acabei fazendo um MBA de Gestão em Saúde na São Camilo, né? Uhum, E para poder me inteirar ali, né? Então ele trouxe, é uma bagagem muito densa, né? Tem coisas de hospitais gigantescos, mas ao mesmo tempo ele te traz alguns insights. E o empreendedorismo ele veio depois, né? Depois em que a gente começa a entender como é que é esse ecossistema de saúde, é que eu comecei a entender melhor, olha, eu posso atuar melhor aqui, eu posso criar alguma coisa nova, eu posso trazer uma experiência nova naquilo que eu faço, e eu uhum, acabei empreendendo depois disso aí, né? Não veio com o pensamento de empreender. Primeiro foi o pensamento de entender como funcionava todo o ecossistema de saúde para poder, primeiro, me subsistir, né? Para uhum. poder saber cobrar aquilo que eu estava trabalhando, né? Para depois é que veio a veia empreendedora aí um pouquinho. Muito legal. E eu fiz um MBA aqui em BH, na FGV, em desenvolvimento humano de gestores. E tinham muitos médicos na turma, justamente não era tanto a época para a questão de empreender, mas sim a questão da gestão, né? Até a gestão da clínica, né? Que a gente tem, o médico tem também alguns, né, essa dificuldade, esse desafio, eu diria, porque não faz parte realmente da parte acadêmica. E muitos médicos têm esse receio de empreender por medo do risco da instabilidade. Você pode falar qual foi o seu maior obstáculo, né, nessa jornada e como que você superou? Se pensou em desistir, ficar só no consultório, enfim, qual o maior desafio mesmo que você passou? Não, na verdade, o maior desafio realmente é a instabilidade, né? Você se sente totalmente instável, você não sabe exatamente como fazer. E o maior desafio é realmente essa necessidade de você buscar novas habilidades, né? Você tinha que buscar novas habilidades, você tem que entender mais ou menos como é que funciona, e habilidades administrativas, gestão, liderança, você não aprende na faculdade de medicina, né? Eu acho que, Uhum, assim, determinadas situações até sim, mas do ponto de vista gerencial de um negócio, você não aprende. Então, eu acho que esse foi o maior medo naquele momento. Falei, poxa, eu vou ter que. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha medo. Na verdade, eu estava mais movido a buscar isso aí. Eu acho que isso aí, para mim, foi o principal. E aí eu acabei investindo mesmo no meu conhecimento, né? uhum, Obviamente, eu já tinha feito toda a parte de formação assistencial que eu podia fazer. Então, dentro da minha especialidade, eu procurei fazer ultrassonografia, densitometria óssea, que são a parte de diagnóstico, né, da uhum. reumatologia na época, né? Eu fiz isso aí tem quase 20 anos, né? Então, é, a gente tinha muito essa questão, né, de você buscar essa parte assistencial. Mas logo depois que eu entrei nessa parte administrativa, gerencial, eu acho que isso aí me deu muito mais gás para poder, até mesmo, elevar meu patamar para ser empreendedor, né, nesse sentido, né. Então, acho que foi isso, mais ou menos, foi um medo passageiro, mas era realmente é uma instabilidade que você fica ali. Será que eu vou ter que deixar de atender, deixar de fazer meu consultório para poder dedicar meu tempo para estudar outras coisas que não são do meu mundo, né? Aham, Daquele mundo da medicina, que o mundo da medicina são 10 anos no mínimo, né? Ali, né? exato. Então, depois de 10 anos que você entra na faculdade, faz a sua especialização ali e tal, você cair de cabeça, meter a cabeça ali nessa parte totalmente fora da sua rotina nos últimos 10 anos, isso ali dá uma certa instabilidade, mas a gente supera. Eu acho que a vontade de crescer era maior. Maravilha. A Nova Clean sempre foi uma clínica muito conhecida, né, muito respeitada em Salvador, né, uma das clínicas referência. E fala um pouco sobre essa mudança agora, né, com a criação, com o nascimento da Nova Imuno, né, que eu vejo nas redes sociais, o É, nível de excelência que a clínica tá, assim, uma coisa linda, é. absurda positivamente falando. Como foi essa mudança? Nós estamos num período realmente de mudança, né? A gente tem uma clínica que tem praticamente aí, vai fazer 15 anos, né? A gente fundou a Nova Clean nos novos moldes, nos moldes voltados mais para o que a gente pensou naquela época quando a gente assumiu e empreendeu, eu com as minhas outras três sócias, Uhum, ah, em que depois a gente acabou entrando para o Grupo Cita. Mas assim, a Nova Clean ela tinha muito a cara do que a gente queria fazer.
que era realmente dar uma assistência de qualidade, né? Para os pacientes de doenças reumáticas crônicas e que tinham muita dificuldade de encontrar é, uma assistência decente, a gente pode até Uhum. dizer assim, né? E a gente acabou empreendendo e fomos muito felizes, né? Graças a Deus. E agora a gente está passando por uma nova fase, que é a nova fase de fazer um rebranding, né, da marca. Nós fizemos um rebranding da marca, então a marca, inclusive, agora a gente está mudando de Nova Clean para Nova Imuno, né? Para poder deixar mais focado realmente naquilo que a gente pensa, que é a imunologia, né, as doenças raras, doenças imunológicas, né, que é o nosso foco, e que não é só baseado na reumatologia. A gente já tem uma equipe maior de excelência, neurologia, gastroenterologia, dermatologia, né, então a gente está entrando com alergologia e todas as especialidades que vão permear as doenças imunológicas, a gente está querendo trazer para que fortaleça muito mais esse tipo de serviço, né? Então é Não. mais ou menos nesse sentido. É a nova fase da nova Clean, a nova Imuno, né? Inclusive uma nova unidade, né? Uma nova unidade Aham. com mais conforto para todo mundo. É o prazer de você vir aqui conhecer a gente aqui Ah, na maravilha, com nova certeza. unidade. Indo a Salvador, com toda certeza. Lógico. E ainda falando nessa parte de empreender, do desafio de criar o seu consultório já é um desafio, criar uma clínica é um desafio ainda maior. Se um médico hoje jovem chegasse para te pedir um conselho, né, antes de abrir o seu próprio negócio, clínica, qual seria a sua recomendação mais valiosa, né, para evitar erros caros? Hoje a gente fala muito, a gente vai falar mais para frente sobre escola de negócios. A gente hoje existem muitos cursos, muitas mentorias, além dos MBAs, que é para você já colocar a coisa em prática ali, faz no final de semana, já coloca em prática na segunda-feira, vamos dizer assim. E essas mentorias, esses cursos, essas escolas de negócios, os professores, né, os mentores, são pessoas que já passaram por toda essa jornada. Então, encurta o caminho para o mentorado. Então, o que você diria para esse jovem que está começando, saindo aí da faculdade, começando a atender? Tá, isso é fundamental, né? Então, assim, se eu tivesse não é uma frase, mas de repente uma dica é não tentar fazer tudo sozinho, né? Eu acho que quando você tenta fazer tudo sozinho, você acaba, sem expertise, sem conhecimento, você acaba se atrapalhando. Então, assim, investir em conhecimento é importante, né? Então, se capacitar, então os cursos estão aí. Se você tiver um mentor ou alguém que não precisa ser um mentor, né? Essa palavra ficou muito, às vezes, é, muito pesada, Aham, não chega a ser a mentoria, mas assim, eu acho que buscar alguém que seja seu parceiro ali do ponto de vista de te dar. Antigamente a gente fazia o quê, né? O médico fazia o quê? Ele buscava o professor dele, né? Pedia dicas de como aham, fazer, né? Como é que ele agia. A gente continua fazendo isso com os nossos preceptores, né? Os preceptores, quem é residente, acaba fazendo isso com o preceptor. Tem que fazer isso do mesmo jeito para a área de gestão, na área de empreendedorismo, né? Tem que buscar pessoas que tiveram sucesso, e que vão te dar dicas que vão encurtar o caminho. Né? Então, buscar sempre essa valorização através do conhecimento. Né? Buscar educação, uma parceria, nada se faz sozinho. Eu acho que isso uhum, aí é importante. Focar nas habilidades que você enxerga como principais para você crescer. Depende de onde você está. Você pode estar na cidade do interior, você pode estar numa grande capital, ou até mesmo no exterior. Você tem que entender o ambiente que você está e buscar essas dicas, né, com essas pessoas, mentorados, né, mentorandos, enfim, com esse uhum. pessoal, tá? Eu acho que isso é Legal. importante. A busca coletiva sempre impulsiona, né, essas, esses eventuais crescimentos de cada um, né, de cada Uhum. profissional. Então, é a busca pessoal interna e também profissional. Acho que não tentar fazer tudo sozinho, acho que é principal, é isso aí, Não, tá? muito bom, muito bom. Você falou no início, né, a importância da capacitação, né, dos MBAs, que existem vários, né, eu reforcei aqui o G4, que é educação, que eu sou fã, né, que já é uma escola de negócios, e você ter aí esses conselheiros, vamos dizer assim, né, então é sempre bom, né, você falou muito bem, não fazer tudo sozinho e também ter a visão, né, de várias pessoas ali sobre o negócio. Eu não tenho dúvidas, né? Eu visitei a Nova Clean, né? Então, Ibis, como eu falei, morei um ano em Salvador. O cuidado com o paciente sempre foi muito claro, então é o paciente no centro, sempre, né? Mas eu queria que você falasse como alinhar na prática, né?
esse cuidado com o paciente, os interesses do paciente, né, com os prestadores e com os pagadores. Porque uma clínica, ela precisa ter essa relação. Então, o meu foco, né, é a imunologia. Então, eu trabalhei mais de 15 anos focado na imunologia, tanto como consultor, como gestor. Hoje eu tenho um curso preparatório para consultor técnico da imunologia. Quem quer ingressar nessa área, seja sem experiência na indústria, porque Johnson Johnson hoje só contrata profissionais para imuno sem experiência prévia na indústria farmacêutica, seja profissionais que já estão numa linha regular, que quer migrar, né? Então eu tenho esse curso preparatório. A Nova Clean, né, e assim como agora a Nova Nova Imuno. Imuno, trabalha com os medicamentos de alto custo, com os imunos Sim. biológicos. E tem que ter esse relacionamento, paciente, prestador, pagador. Então, como alinhar sem perder a sustentabilidade do negócio? Tenho certeza que é um baita desafio, né, doutor Alexandre? É. Nos últimos anos é o maior desafio, né? Na verdade, a gestão transparente, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? A gente, como prestador, a gente ah, acaba não, a gente sempre quis mostrar para as operadoras de saúde e para o próprio paciente que a preocupação é com ele, né? Uhum, O foco sempre é a qualidade de vida do paciente, o foco sempre é a melhoria daquela doença crônica. Afinal, nós lidamos com doenças que são crônicas, as doenças vão ficar com o paciente a vida inteira, praticamente. uhum, Né? Então, o que a gente precisa é focar na qualidade de vida e na melhoria dos sintomas daquele paciente, né? Então, a gente sempre tenta mostrar isso da maior transparência possível para todos eles, né? Para todos os elos da cadeia. Então, quando a gente, como prestador, o que a gente tem que mostrar é exatamente isso, né? A gente otimiza os processos, a gente melhora a qualidade de atendimento, a gente dá um cuidado. Então, a gente tem um jargão que a gente chama lá na Nova Imuno, na Nova Clean Nova Imuno, que é de uma clínica boutique. O que a gente quer fazer é para que o paciente ele se sinta super bem. Esquecendo o lado comercial, a gente não está falando de nada uhum, comercial, nós estamos uhum. falando de a experiência do paciente, né? Para que ele se Sim. sinta bem, que ele se sinta acolhido, que os profissionais que estão ali entendam da doença dele, né? E uma coisa que a gente chama muito atenção, inclusive com os funcionários, né? Muito Que legal. cada pedacinho do que eles fazem é importante na qualidade de vida e no desfecho clínico desse paciente. O que a gente quer mostrar para as operadoras, principalmente para os pacientes, é o valor. Qual é o valor do serviço que eu, como médico, presto para esse paciente? Qual é o valor? O valor é intangível naquele momento, né? É você Uhum, ofertar um ombro amigo, uma qualidade de medicamento. Não precisa, às vezes, de medicamento, uma palavra, uma consulta bem acolhida, você já faz uma boa parte do trabalho. É aquele paciente que chega desesperado, que ele não consegue ir na emergência, ele quer uma consulta extra, e você consegue encaixar com jeitinho ali aquela uhum, consulta para ele ser bem atendido, né? Eu acho que isso faz a diferença, né? A gente entende que o equilíbrio entre essa forma como a gente oferta esse serviço e o que a operadora entende como sendo a, uma conformidade regulatória, né, que a gente sabe que a gente tem a uhum, regulação, né, uhum. da medicina privada, né, uh, as parcerias são importantes, então uma parceria entre paciente, operador e prestador é a coisa fundamental, né, para que todo mundo ganhe. O importante é que todos saiam ganhando. A gente tem que entender e mostrar para a operadora a transparência, o valor que a gente entrega, né, no tipo de tratamento e acolhimento. Não necessariamente, como eu falei, tratamento, pode ser um acolhimento. Né? Porque a Perfeito. gente tem outras doenças nas especialidades que não necessariamente precisam de drogas de alto custo. Às vezes, uma fisioterapia bem feita, uma medicação oral bem tranquila, uma psicoterapia resolve alguma doença, algum sintoma daquele paciente que não necessariamente ele precisa fazer um alto custo. Então, a operadora Uhum. tem que entender essa balança, a gente mostra com a transparência, mostrando a transparência e o valor final que a gente entrega. Eu acho que isso é um alinhamento perceptível. A gente sabe que é uma batalha constante, a gente vem vendo que a saúde ela não está tão sustentável do ponto de vista da saúde privada, no mercado privado, mas a gente está trabalhando para isso, entendeu? Para alinhar esses interesses e que todo mundo saia satisfeito.
Muito legal. Amanhã essa live sobe para o YouTube, né, onde a gente tem o maior número de visualizações, né, porque a pessoa assiste ali na hora que puder, né, na hora que quiser, em qualquer horário. E a gente que trabalha na área sabe a dificuldade que é o acesso, né? O sistema de saúde brasileiro, ele é bastante complexo, né? Tem um sistema público, tem um sistema privado. Se é um medicamento de alto custo, tem que saber se ele está incorporado no rol da ANS ou se já tem aí um PCDT, se está incorporado no Sistema Único de Saúde. E eu vejo que muitas vezes o paciente fica muito perdido, né, em toda essa jornada. As indústrias têm o programa de suporte ao paciente, né, que são os PSPs, Sim. que ajudam muito o paciente nessa jornada. Os consultores técnicos, né, a indústria farmacêutica, através dos médicos, também ajudam o paciente nessa jornada, o médico ajuda o paciente nessa jornada. Tendo essa visão que essa live sobe amanhã para o YouTube, muita gente assiste. Hoje um paciente recebeu uma prescrição de um imunobiológico de um médico externo da Nova Clean, né, eu estou confundindo até os dois Pode nomes, falar, não tem problema da não, Nova Nova Clean, Imuno. Nova Imuno. A clínica cuida de toda essa parte da liberação junto ao plano de saúde, doutor Alexandre? Como que é essa facilitação para o paciente do mercado privado que o convênio dele não é verticalizado e sim horizontalizado? Sim. Bom, a clínica, ela presta um serviço como uma clínica de medicina, em primeiro momento, e isso vale para atender pacientes que têm convênio e atender pacientes que não tenham convênio, né? Certo. Então, mas rapidamente, só para poder deixar claro, os pacientes que não têm convênio, que às vezes buscam um serviço especializado, um especialista, porque precisam, né, tem um diagnóstico já, ou estão procurando um diagnóstico, são pacientes que de repente pagam uma consulta particular e estão vinculados ao SUS, Uhum, esses pacientes, eles podem continuar procurando a clínica, isso não muda, né? A gente vai uhum. fazer a triagem toda, vai pedir os exames, e se realmente tiver diagnóstico e precisar da medicação, vão ser feitos todos os protocolos, papeladas, Legal, que a gente chama, burocracia toda, para enviar o paciente para o SUS, né? legal. Então, da mesma forma que a gente faz isso por um paciente que é do SUS, o paciente do convênio também. Só que existe uma diferença. A clínica, as clínicas, a medicina privada no Brasil, ela não linka, ela não é ligada diretamente ou plugada diretamente com o serviço público. Uhum, Então, o paciente do serviço público, ele tem que pegar a papelada, ele tem que levar lá, ele tem que fazer todo esse trabalho num outro serviço, passar por uma perícia, o que uhum. não acontece na medicina privada, né, nos planos de saúde. O paciente hoje, quando ele tem um diagnóstico de doença rara ou doença crônica, que precise de uma imunoterapia ou de fazer um imunobiológico, a clínica, ela assume toda esse caminho, esse fluxo. O paciente, Essa ele simplesmente, burocracia. ele só, Uhum, o paciente simplesmente ele faz isso. Ele chega lá na clínica, vai passar por uma consulta, se for um paciente que está procurando um médico da clínica, e aí uhum. depois eu vou falar do médico externo. Legal. Ele chega lá, ele faz toda essa triagem inicial de um diagnóstico, e tendo o diagnóstico e tendo indicação, o médico da clínica vai fazer a solicitação e o nosso setor de autorização vai cuidar disso, tá? E ele vai Uhum, cuidar disso, o paciente simplesmente vai para casa e aguardar. E a gente legal. vai fazer todo o trâmite. Acontece, é a partir desse momento que acontece a mesma coisa com o médico externo. O médico externo, ele está no seu consultório, de repente, privado, no seu centro médico, lá no seu consultório bonitinho, e ele precisa que o paciente tome determinado medicamento de alto custo, imunobiológico, Uhum. pelo convênio X, ele manda lá para a Nova Imuno, a nossa parte de autorização recebe isso e vai fazer todo o trâmite. Ele vai fazer a solicitação, vai contar, vai deixar o paciente ciente de quantos dias de autorização, né? A devolutiva para o médico, olha, doutor fulano, olha, seu paciente autorizou, já estamos marcando para ele fazer em tal data. Então, é uma facilidade, né? A gente também, Isso. a gente vende um serviço, na verdade, né? Uhum, A gente não somos uma clínica apenas de aplicação de medicamento, nós vendemos um serviço. O nosso serviço é esse, é prestar o serviço para o médico também, que é nosso, entre aspas, nosso cliente, é um médico, uhum. Sim. né? E o paciente fica cômodo para ele. Ele simplesmente, muitas vezes, ele nem precisa ir na clínica, ele passa um e-mail para o setor de autorização com todos os documentos. E Uhum. aí, isso aí vai para o setor de autorização e dispara para o convênio, e aí a gente consegue esse acesso dentro da legislação vigente do rol da Sim. ANS, né? Obviamente, a gente, às vezes, até
intermedia ali aquelas situações. O convênio está pedindo um raio-x de mão para paciente com artrite reumatoide, porque se não tiver o raio-x ele não libera. Então, muitas vezes a gente até antecipa, a gente nem liga para o médico assistente e fala, olha, está precisando disso. Não, a gente mesmo faz a solicitação para que o paciente faça isso e a gente consiga acelerar esse processo de acesso, que é o mais importante. Não adianta nada a indústria fazer bonitinho, montar todo, né, descobrir novas drogas, novos medicamentos reais e bons, o médico está lá cientificamente top, olha, eu sei tudo, essa Uhum. medicação é ótima para você, mas o paciente não consegue o acesso. Então a gente precisa dessa linha de acesso aí, né, para poder o paciente receber o melhor tratamento possível para a sua doença. Muito legal, muito legal. Eu admiro muito, né, todas as clínicas que encurtam essa jornada do paciente. Porque o paciente, como você falou, está precisando muito do medicamento. E são pacientes que muitas vezes, falando na psoríase, dando um exemplo, né, até a R mesmo, demora muito a chegar num especialista, né, que trate realmente a doença, que conheça e que tenha mão com o imunobiológico. Então, um paciente que é do interior, do interior, enfim, então quando ele chega ali no médico correto, né, que realmente vai tratar a doença de maneira correta, com o medicamento correto, quanto mais a gente consegue tirar esse atrito nessa jornada do paciente, melhor, né? Mais rápido ele vai tomar o medicamento, enfim, e vai ser beneficiado com o que há de melhor no mercado e vários com acesso público e medicamentos também com acesso privado. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito grande para as doenças imunomediadas, né, como um todo. Sim. Doutor, falando um pouco agora sobre indústria farmacêutica, né, puxando esse gancho, inovação, como você enxerga essa relação, né, dos médicos com a indústria farmacêutica e quais os pilares garantem que essa parceria seja ética, né, e de alto nível para ambas as partes, né? As multinacionais, as grandes multinacionais, elas são regidas pela Interpharma, então, né, é um compliance muito rigoroso, além dos compliances internos das próprias multinacionais. Eu falo multinacionais porque foram as três que eu trabalhei. Então, eu sempre trabalhei muito tranquilo nesse sentido, porque o compliance era muito rigoroso. É muito rigoroso, né? Então, eu queria saber de você, da sua visão dessa relação entre médico e indústria farmacêutica, enfim. Olha, eu acho hoje em dia uma parceria vital, né? Assim, é estratégica e é vital, nos dois sentidos, né? É, acho que os pilares que norteiam essa relação entre médico e indústria farmacêutica, ele tem que ser transparente, acho que a primeira coisa, porque existem muitos boatos, as pessoas deturpam muito a relação entre o médico e a indústria farmacêutica, e eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que a transparência da relação está sempre no foco, principalmente no foco e benefício de segurança do paciente, né? Então, assim, eu acho que o foco do médico é garantir aquilo que a gente está falando, né? O benefício do paciente, a melhora do paciente, e o da indústria também. Óbvio que a indústria tem o viés comercial, tem, mas se a coisa for transparente, se a relação entre o médico e a indústria for transparente, com a educação médica continuada, né, que eu acho que é o mais importante, sem ser aquela educação pontual, muito Direcionada. específica, direcionada, né? Eu Uhum. acho que quando a indústria, e a gente vê isso, principalmente nos nossos medicamentos de alto custo, né? É bem diferente, a abordagem é diferente da indústria com esse tipo de doença rara, com esse tipo de medicamento de alto custo, e eu acho que isso facilita a relação entre médico e indústria, a transparência, né? Buscar sempre o rigor científico. Então, a indústria traz as informações científicas daquilo que foi tratado lá inicialmente para a descoberta da droga e validar aquela droga, mas a gente, como sociedade médica, a gente tem que saber o momento de, olha, isso aqui está certo, isso aqui entra agora nesse momento, ou não dá, não entra, né? Porque a gente pode prescrever, não pode prescrever, esse não é o momento. Então, acho que essa transparência, enquanto houver transparência entre a sociedade médica e a indústria farmacêutica, eu acho que essa é uma relação de ganha-ganha também, né? Uma parceria estratégica e bem vital, para que a gente tenha as terapias inovadoras, né? Afinal de contas, Uhum. terapias inovadoras elas são fomentadas ou pela academia ou pela indústria farmacêutica. E eu acho que aí tem o paciente também tem um grande ganho nisso, né? Essa Perfeito. relação.
também do paciente, de ele ter acesso mais rapidamente a uma terapia que, de repente, se não fosse a indústria farmacêutica, ela demoraria mais 10, 15 anos para estar no mercado ou chegar no braço dele, né? Eu acho que Uhum. isso é importante. Perfeito. E eu comento nas lives que grande parte, né, da minha carreira na indústria foi na reumatologia, né? E os Uhum. últimos 4 a 5 anos eu gerenciei, né, uma linha de dermatologia numa grande multinacional, focado na psoríase, com a dermatologia. Foi meu primeiro contato com a dermato e imunobiológicos. E eu fiquei com imunobiológico. Eu fiquei bem impressionado, né? Porque a psoríase literalmente está ali na pele. Uma psoríase grave leva o paciente, né, muitas vezes ao suicídio. E aí você vê na dose de indução o paciente praticamente ficar, né, com a pele sem lesão, é uma coisa é emocionante de ver, né? Então, claro, pô, eu sou apaixonado pela reumato, mas a psoríase me abalou muito nesse sentido, do paciente ficar no carro, né? É, Porque quando sentava no sofá, fica a marca dele, né? Da descamação, das lesões, enfim. Isso só entrava no consultório quando era chamado e subia. Então, eu tomava um imunobiológico e aí pele sem lesão, controle, PASE 100, como a gente fala. Então, a importância da evolução, como você falou, dos imunobiológicos como um todo, né? E eu falo também sempre, hoje a gente tem a imunologia, onquemato, terapia gênica, terapia celular, e hoje o que eu mais fico impressionado é a terapia celular, né? CAT-cell. Então é um medicamento feito especificamente, aquele medicamento feito para aquele paciente, né? Então se falava muito isso, eu lembro, 2010, um dia será que a gente vai ter um medicamento específico para esse paciente? Claro, está começando, é para algumas indicações da oncologia, mas já existe, né? Então a evolução é muito grande, o quanto não é puxando a sardinha para a indústria de maneira alguma, o quanto que investe em pesquisa clínica, né? A cada 10 mil moléculas, uma sai como medicamento, o quanto que investe em educação médica continuada, né? Então a pandemia mostrou isso, né, doutor Alexandre? Então, em tempo recorde, literalmente salvou a humanidade aí, as pesquisas na indústria dos mais diversos centros, né? A gente tem vários aqui em Minas, Santa Casa é um centro de pesquisa, Escafute e Juiz de Fora é um centro de pesquisa, IBS é um centro de pesquisa, tantos outros, né? Pegando também esse gancho, no dia a dia do trabalho de um médico que utiliza imunobiológico, o consultor técnico é o elo, né, da indústria com o médico. O trabalho de um representante de uma linha regular é completamente diferente do trabalho de um consultor, porque aquele propagandista, um representante de uma linha regular, tem ali a prescrição, o médico compra, o paciente compra o medicamento na farmácia e, teoricamente, acabou, aspas, o trabalho dele. Um consultor técnico, quando o médico prescreve, é o momento que começa, né, o trabalho, que é justamente ajudar em toda essa jornada. Então, como que você vê a importância do consultor técnico na imunologia no dia a dia do reumatologista? é como eu falei, né? O consultor técnico, ele tem alguns graus, e o consultor técnico da imunologia, ele tem que ser diferenciado, porque, no fundo, as linhas são linhas específicas, né, são medicamentos cada vez mais tecnológicos, então a pessoa tem que, primeiro, ela tem que ter um hiperfoco de estudo muito grande, tem que estar disposto a aprender. Não é o consultor, não desmerecendo quem está na linha farma, mas não é o consultor que vai chegar, olha, esse medicamento é assim, com a caixinha lá para mostrar, amostra grátis, e falando, olha, o mecanismo de ação é esse, é esse, é esse. Porque isso, o médico que é especialista na área de imunologia, então seja nas diversas áreas, dermato, reumato, gastro, neuro, enfim, qualquer um deles, são profissionais extremamente preparados do ponto de vista técnico. Então, Uhum, você ter alguém que, teoricamente, faz a ponte entre você e a indústria e essa pessoa não ser preparada, ela tem que estar voando, né? Eu costumo brincar, os representantes, os antigos representantes e hoje consultores técnicos que chegam na primeira vez no meu consultório, eu sou daquele bem reto. Eles ficam loucos comigo, eles falam assim, cara, que cara chato, que cara... ah, mas é
a primeira impressão é aquela, olha, eu não sei nada e eu preciso aprender. E eu acho que, no fundo, depois a gente dá risada e eu brinco com eles e tal. Falei, ó, isso aqui é só para testar, mas é porque realmente o elo entre o que a gente tem na prática clínica e o que a empresa, de repente a indústria farmacêutica passa para o consultor, ele precisa ser lapidado. E Uhum, isso aí é feito com experiência, né? Então, acho que as uhum. habilidades do consultor técnico de comunicação, ética, principalmente nesse nível de medicação, de relação, ela tem que ser importantíssima. Então, para mim, comunicação ética, acho que para mim é o principal atributo para um consultor técnico na área da imunologia. Gosto muito de profissionais dessa linha. Acho Muito legal. importantíssimo. E saberem, né? Eles têm que estar verificados. Eu acho que a importância do consultor, ele entrar no consultório, ele estar sabendo com quem ele vai falar, né? Uhum. Ele está brifado de quem é o profissional, como o profissional atua, para não ficar fazendo pergunta desnecessária, que isso às vezes atrapalha. Mas é como eu falei, a indústria, ela se especializou em moldar esses consultores técnicos de uma forma que hoje todos, por mais que nunca tiveram experiência antes na área, mas quando entram para a área, eles entram bem trabalhados. Eu acho que isso é Uhum. fundamental. Acho que é um papel também, como eu ia falar para você, que é um papel dos cursos que, né, se colocam Exato. aí para treinamento, né? Não necessariamente da própria indústria, estou falando fora da Uhum. indústria, né? Exato. São cursos importantes para que você capacitar essas pessoas, para que eles se coloquem à disposição para uma vaga dentro da área da imunologia na indústria farmacêutica. O meu principal propósito com esse curso preparatório para consultor técnico da imunologia especificamente veio muito dessa necessidade, né? Então a gente vê profissionais e profissionais e tem excelentes profissionais, sem desmerecer as linhas regulares. Volto a dizer, trabalhei muito tempo numa linha regular, mas tem profissionais que já trabalham com a derma, com a reuma, em uma linha regular que tem tudo para estar ali numa linha de alta complexidade. É um crescimento, né, Perfil, na né? É carreira. perfil também. E é E- perfil exa- também, né? Exatamente. E no curso a gente tem três pilares assim bem robustos, né? Que é a gestão de contas, que são os hospitais, as clínicas. Essa parte científica, que não sou eu que dou, é a Priscila Jacó. Você deve conhecer a Sim, Priscila, foi da Johnson conheço, Johnson, conheço PhD. Excel. É exato, sabe muito. Então, a Priscila que fala da parte científica. Antes era o Wilton Argolo, que você também conhece, aí de Salvador, que é o líder dos MSLs, né, da Johnson Johnson. E o conhecimento do mercado de saúde brasileiro, né, seja sistema de saúde brasileiro, seja ele Isso. público, seja ele privado. Então, se o consultor, né, se o candidato aprofunda nesses três pilares, ele vai longe no processo seletivo. Né, ele já entra num processo seletivo realmente bem diferenciado. Você falou muito bem, para você estar ali começando a atender, você estudou pelo menos 10 anos, né? Então são médicos especialistas. Hoje as diferenças entre esses medicamentos de alta complexidade, elas são mínimas, são detalhes que se você não tiver a parte científica para visitar um especialista, não adianta, não vá porque você não vai agregar nada, né? Então, muito bem comentado, né, por você essa importância aí do consultor técnico. Doutor Alexandre, com relação a novas terapias, quais esses desafios que você acha que ainda precisa ser vencidos? Olha, eu sou muito empolgado com a reumatologia, porque eu não pensei em fazer reumatologia, por incrível que pareça. Eu tive contato com a reumatologia acho que no último ano da faculdade mesmo, e a partir dali acabei me apaixonando. Ah, e eu peguei uma fase de muita reinvenção da especialidade, né? Uma especialidade que era praticamente de doenças crônicas, articulares, que não tinham muito o que se fazer, ou até mesmo pequenas as doenças imunológicas que ainda não tinham poucas medicações, só imunossupressores. A gente pegou essa virada, né, com a transformação de terapias imunobiológicas, e o boom que está dando, porque continuam, né, Isso. buscando novos alvos cada Pipeline dia que passa, né, gigantesco. um pipeline gigantesco, e aí focando em outras doenças. E aí eu falo muito da reumatologia, porque é o meu dia a dia, né, de outras doenças que antes a gente falava, meu Deus, eu não quero ter um paciente com essa doença, porque vai ser muito difícil de tratar, porque eu não tenho o que dar, mostrar para ele para tratar, e a gente vê esse desenvolvimento. A gente tem alguns desafios, ainda é
uma terapia de alto custo, de limitação de acesso por causa do custo, né? Uhum, Eu acho uhum, que a gente vê que a entrada de novos medicamentos aí, que a gente chama de biosimilares, uma tendência a diminuir o custo do tratamento, isso aumenta um pouco, alarga a base das pessoas que vão ter acesso, uhum, né? Então facilita mais ter acesso. Eu acho que isso ainda é um desafio grande, né? Adesão e monitoramento também desses pacientes de longo prazo. A gente pode falar aí pacientes com esclerose múltipla na neurologia, com doença inflamatória intestinal na gastroenterologia, que são pacientes que requerem um acompanhamento muito fiel e fidedigno ali para que aquela adesão, aquele tratamento específico saia da melhor forma possível, que ele tenha um real benefício, porque muitas vezes o paciente ele acaba não tendo um benefício como a gente gostaria como médico e ele como paciente, muito por adesão, né? uhum, E monitoramento. Então a gente está passando por uma transformação intensa hoje em termos de adesão e monitoramento, mas falando principalmente do monitoramento, que eu acho que é uhum. que é o papel da nova tecnologia que está surgindo com os vestíveis, wearables, reloginhos que você consegue monitorar, Alexa da vida. Então, assim, aplicativos que você consegue, plataformas de ecossistema de saúde que você consegue ajudar nessa adesão e monitoramento. Mas é o grande desafio aí, eu acho que ainda é um desafio grande. A personalização do tratamento, eu acho que isso é fundamental, né? A gente, cada vez mais, o que eu espero do futuro realmente cada vez ser mais personalizado. Hoje a gente personaliza entre aspas, a gente vai muito pelo Uhum. fenótipo clínico do paciente. O paciente tem isso, tem aquilo, tem uma comorbidade aqui, tem outra ali, não tem, é jovem, é idoso. Então a gente personaliza muito o tratamento no fenótipo do paciente, mas que a gente ainda carece de alguns biomarcadores que estão chegando, a farmacogenômica. A gente vê isso acontecer um pouco no câncer, né? Das Uhum. neoplasias, então o câncer ele já tem um pouco esse caminho, mas eu acho que a gente, nas doenças imunológicas, isso vai começar a acontecer, já está acontecendo, e agora com as tecnologias de inteligência artificial, que no fundo é essa composição de dados Perfeito. setoriais, enfim, você consegue juntar tudo e você consegue melhorar ali a experiência daquela droga e de repente personalizar melhor, em vez daquele negócio de tentar e errar, tenta essa aqui não deu certo, vamos trocar, não. Então, acho que a gente aprofundar melhor nesses mecanismos, isso ainda é um desafio, mas eu acho que está em andamento. Eu Uhum. acredito que a gente vai ter boas surpresas aí nos próximos 5 anos, tá? Eu acho que é uma busca incessante. E eu acho que também legislação e políticas públicas, né? A gente vive num país que é dito do futuro, que nunca é do futuro, porque ele nunca chega, esse futuro. A gente ouve isso, né, Felipe, há mais de Uhum, 20 sim. anos e até agora não mudou, mas que Uhum. precisa ser melhorado em termos de legislação e política pública, né? Então, Muito a gente tem legal. dois sistemas ainda que não se conversam, o sistema público e o sistema privado, eles ainda não são bem linkados, eles não são plugados, as pessoas que têm o convênio, eles também têm direito ao SUS, e quando Uhum. eles acabam indo para o SUS, eles ficam completamente perdidos, porque tudo que estava no privado está lá no privado, ele não tem acesso, o Uhum. médico que está na outra ponta do SUS. Então, a gente precisa de política pública de acesso a medicamento, política pública de cuidado, né? A gente está vendo aí alguns atropelos que estão acontecendo agora recentemente. Vou pedir a permissão para falar rapidamente À vontade, de à algumas, vontade. de algumas legislações que passam antes de serem discutidas, eles passam politicamente aprovada lei para fazer isso. Você tem direito a isso aqui porque algum político resolveu botar um projeto de lei lá e não chamou a sociedade, seja civil, até pode ter Uhum. chamado, mas não chamou a sociedade médica para poder opinar. E você vê que eles querem dar um benefício legislativo com um peso de uma lei sem dar o básico para o paciente, que é o acesso ao medicamento do paciente. O paciente não Uhum. consegue o acesso ao medicamento básico que ele precisa tratar aquela condição dele, né? Ou quando dá um medicamento que já está ultrapassado, né? Eu acho Perfeito. que isso é um problema. Então, criar as políticas públicas, legislar em cima disso e também algumas regras para o mercado privado para que as coisas funcionem direito. Eu acho que esses são os grandes desafios aí de terapia. Fico muito empolgado com CAR T-cell, fico muito empolgado com terapia-alvo,
Lógico que fico empolgado, porque Uhum. afinal de contas a gente vive da ciência, e a ciência alimenta a gente, para que a gente dê o melhor tratamento para o paciente, que ele tenha o melhor desfecho e qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, tem esses desafios aqui Os por trás entraves do disso tudo, né? acesso, é perfeito. É. Muito bom, doutor Alexandre. Dá para ver aí o seu brilho nos olhos, né? O cuidado que você tem com o paciente, essa preocupação, né? O acesso aí é um direito de todos, né? E é uma luta, eu sei a luta que é principalmente o paciente do público, quanto que esse paciente roda para ter acesso a um medicamento. Enfim, e é muito legal ter médicos como você, né, preocupados realmente com o paciente, volto a dizer, com o paciente no centro sempre. Doutor Alexandre, estamos chegando a 50 minutos de live, né, quase uma hora, e agradecer, né, super agradecer aí a sua participação, foi muito bom, foi muito boa a live, ficaria aqui conversando mais um tempão, e abro para suas considerações finais antes aí do nosso encerramento. Ó, bom, eu que agradeço, Felipe, pelo convite. Eu acho que a gente tocou em diversos assuntos aqui. Talvez tenha ficado um pequeno que eu vou fazer uma ressalva agora, que é sobre as faculdades de medicina não terem cursos de gestão, né? Legal, Eu acho aham. que na formação do médico, ela é necessária. A gente vê alguns cursos, e eu sei de alguns cursos no país, que você tem a matéria de empreendedorismo ali solta, muitas vezes, e Dentro da outros que você medicina, tem dentro do curso de medicina, não tá? sabia. Uhum, É, importante. temos algumas faculdades, mas muitas vezes são profissionais que muitas vezes não têm a experiência na saúde, na parte empreendedora da saúde. Aham, Então, a queixa que eu ouvia dos alunos era essa. Estou falando porque essa matéria tinha na faculdade que eu dei aula, na aham. faculdade particular aqui em Salvador, e eles falavam, olha, porque assim, a gente não acredita, porque não tem conhecimento de causa e os exemplos não são da saúde. Então, acho que isso, a gente precisa fomentar mais profissionais que consigam internalizar nas universidades, né, matérias de gestão, administração, porque a gente vai formar médicos mais competentes, não só da área assistencial, mas também para eles entenderem o ecossistema. Porque ele sair dali, não sabe nada, até ele se capacitar, são 10, 15 anos. E aí 10, 15 Uhum. anos são perdidos em termos de ajuste. Se todo mundo sair na mesma linha, eu acho que a gente consegue fazer uma mudança do ponto de vista de gestão da saúde, para poder todo mundo entender. Tem alguém que paga a conta, tem alguém que vai ser beneficiado, né? E assim, a gente precisa entender onde estão esses nós, onde é que vão desamarrar esses nós. E só Uhum. você chegar lá com a sua caneta e falar assim, eu quero que o meu paciente faça um PET scan, e o paciente vai ali, vai conseguir fazer o PET scan, aí você está trabalhando no interior do Piauí. Vai pedir um PET scan? Não vai, ele não vai conseguir, não é Uhum. assim. Então, assim, eles têm que entender, né? Eu acho que isso. Porque hoje está muito baseado em protocolos. O protocolo diz que o infarto com supra de ACT, o paciente tem que fazer trombolítico. Pô, mas eu estou numa unidade que não tem trombolítico. E aí, eu vou fazer o quê? Né? Mas a Aham. inteligência artificial me diz para usar esse remédio, mas você vai achar esse remédio? Você vai entrar lá no posto de enfermagem e vai achar esse remédio? Não tem. Então, assim, eles precisam entender também isso aí, e faz parte do nosso legado como profissionais mais antigos, Uhum. tentar trazer essa visão para os gestores das universidades. Olha, tem que colocar uma matéria aí. Seus alunos vão sair muito bem mais formados, bem melhor, como eu diria, melhores cidadãos, inclusive, né? Exato. Não, Acho super que é bem isso, colocado. E né? volto a falar do G4. Eu falei, né, lá no início que todos os professores do G4 são pessoas que já fizeram, né? Então, não adianta também falar só de empreendedorismo a pessoa que não entende nada da área da saúde. Então, tem que ser Sim. aquele empreendedor que já fez, já construiu algo na área da saúde para que realmente Sim. não fique só na teoria e fique ali na prática, né? Que Sim. realmente ajude o aluno. Então, perfeito, doutor Alexandre. É bom saber, levantar essa bandeira, né? É importante, é bom falar sobre Então, isso, porque é uma grande necessidade. Então, Alexandre, mais uma vez, agradecer demais. Eu acredito que a live cai com uma hora. A gente tem ainda aí é. mais 6 minutos
Tá. fique à vontade aí para suas considerações finais, Não, caso queira eu queria acrescentar. só falar sobre um pouquinho sobre essa questão da formação, né? Aham, Eu acho que a formação ela é importante, os cursos estão aí, você tem que saber procurar se informar do curso X, curso Y, as mentorias estão aí. Então, assim, dentro da reumatologia, a gente tem uma comissão de jovens reumatologistas, eles trabalham bastante, né? E a gente participa dos grupos de WhatsApp, a gente vê o quanto brilho nos olhos deles de desenvolver coisas novas e tentar caminhos. Muitas vezes a gente dá uma dica, olha, vai por aqui, vai por ali. uhum. Eu acho isso importante. Se eu tivesse alguma dica para assim, para que esses jovens médicos queiram empreender, eu acho que eles não têm que ter medo de sair da zona de conforto, né? E a zona de conforto, quando você termina um curso de residência, você está acabado, você só quer trabalhar e viver, e muitas vezes aquilo te dá um conforto ao longo dos anos. Mas em alguns momentos você vai se deparar com esses obstáculos e você precisa entender que você precisa se capacitar. Se juntar com pessoas melhores que você, eu acho que isso é importante, né? Eu Perfeito, acho que perfeito. melhores ou com habilidades que te complementam, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um outro sócio que a gente tem uma consultoria, ele me complementa, nós somos pessoas diferentes, cada um Muito legal. tem um jeito de agir, né? E, enfim, e a gente, eu acho que isso é importante, né? Sair da zona de conforto, pessoas que te complementam, você não vai fazer nada sozinho, eu acho que isso é importante, né? Aham. E a jornada de colaboração, acho que se todo mundo colaborar, eu acho que a gente consegue ter uma saúde melhor, né? Um desfecho melhor ali para os nossos pacientes. Acho que esse ambiente de colaboração ele precisa existir. E, mais Muito uma vez, bom. agradecer você aqui pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o trabalho da Nova Imuno, né, da Nova Clean Nova Imuno, o trabalho do Grupo Cita, né, que a gente tem muito orgulho de falar que somos um dos maiores grupos de terapia assistida do país, né? Uhum. Então, centros integrados de terapia assistida, com as nossas marcas, a marca Evecite em São Paulo, a marca Ibis e Nova Clean Nova Imuno aqui em Salvador, Criagen, que é da Gastro. Então, a gente tem um orgulho disso. E o que a gente faz todo dia é batalhar para que tenha transparência, né? Que a gente consiga entregar valor para os nossos pacientes, né? O valor para eles é saúde, né? Tanto é que um Uhum. dos nossos jargões da nossa missão da empresa é cuidar da saúde das pessoas e das pessoas da saúde. E os nossos funcionários são as Perfeito. pessoas que fazem isso aí. As pessoas da saúde são as operadoras de saúde, são a indústria farmacêutica, né? Então, essa é a nossa missão. Ela está bem clara na missão do CITA, é essa. Eu gosto muito dessa frase, acho sensacional. Falo toda vez que eu puder. E acho Claro. que isso é a nossa motriz, né? Nossa locomotiva aí para frente que move a saúde do país. E eu, mais uma vez, agradecer você e espero podermos estar juntos outras vezes aí, Com certeza, com falando sobre certeza. saúde, né? Isso é Com importante. certeza. Nossa, a gente vai ter que fazer uma outra live, né? Porque tem muito assunto. Fiquei super curioso agora com a consultoria, mas a live cai com 1 hora, mas adorei. Obrigado, né? Parabéns pelo trabalho que Obrigado. você vem desenvolvendo, que todo o Grupo Cita vem desenvolvendo. Então, conheço vários médicos, né, que fazem parte desse grupo e é admirável, né? O que vocês estão construindo, né? E o quanto vocês estão transformando, né? Todo esse ecossistema. Então, obrigado, doutor Alexandre, obrigado a todos os participantes. Amanhã a live está no YouTube e muito mais pessoas serão impactadas aí positivamente, com toda certeza. Obrigado, uma ótima noite. Valeu. Fique com Um Deus, gente. abraço. Valeu, um abraço, Obrigado. Tchau, tchau. tchau.